estudante que agrediu uma professora em Santa Catarina prestou depoimento à Polícia Civil. Ele disse que teria sido ofendido e perdeu a cabeça. Ao delegado, o jovem de 15 anos teria afirmado estar arrependido do que fez. Só que isso não apaga as marcas que ficaram no rosto da educadora. Sobre este caso, nós vamos conversar com a psicóloga do Núcleo de Apoio a Docentes e Discentes da UBRA, especializada em saúde mental, Vanessa Trolleis. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, boa noite. Boa noite, vamos falar desse assunto delicado, né? Professora, qual a origem dessa falta de respeito dos professores? Muita gente diz, né, reproduz aquela frase, no meu tempo não era assim. Realmente, a gente tem acompanhado, né, essas transformações culturais, deixando o aluno, por exemplo, não só mais agressivo, mas com essa sensação de liberdade, rompendo qualquer barreira e limite, como respeito ao educador. Então, assim, quando a gente fala de respeito, a gente está falando sobre os valores, né? E hoje estamos vivendo numa sociedade que os valores estão completamente distorcidos. E isso acontece não só dentro da escola, não só relação aluno e professor. Isso está perpassando por toda a nossa sociedade. E aí, então, a gente fala, como tu mesmo disse, que as mudanças a gente não tem acompanhado, né? As mudanças que vêm acontecendo, com as inúmeras juventudes, com essa inúmera diversidade que a gente encontra hoje. Então, a gente se depara com um sistema de educação extremamente falho, né? E isso, obviamente, reflete na relação que vai acontecer dentro da sala de aula e em todos os outros aspectos, né? Sim, a escola tem ficado sobrecarregada ao ter que ensinar também estes valores que deveriam ter se aprendido em outras. Primeiro em casa, na família, mas a gente sabe que a formação hoje, a ideia de educação e de formação de um sujeito transcende a escola. A gente tem várias instituições, inclusive a televisão. Quem está nos assistindo agora, de certa forma, é impactado e é produzido, é construído através do que a gente exibe na televisão. Aí temos outras instituições, como igreja, a gente tem, enfim, outras áreas onde formam o sujeito. A escola tem ficado sobrecarregada com isso e inclui também a questão da escola pública e privada. A gente vive num mundo onde uma das lógicas é o capital. E aí fica aquela sensação, às vezes, numa escola privada, de que não é um aluno, e sim um cliente. Exato. Então, assim, a questão dos valores, a escola precisa reforçar, sim, mas ela não é o espaço onde a gente espera que esses valores vão ser inseridos e inscritos. Porém, a gente tem que fazer um recorte importante aí. A escola privada, ela é mais protegida com isso, né? Tem aí um recorte bem importante. Quando a gente vai falar das escolas da periferia, as escolas municipais, estaduais, que são o maior número, né, que a gente encontra, então, muitas vezes, os jovens, as crianças, elas não têm esses valores inscritos em suas casas. Então, o primeiro contato com o adulto externo que elas vão ter é na escola. Então, o professor passa a ser uma referência, assim, né? Então, é importante que na escola eles consigam passar, reforçar esses valores e, muitas vezes, infelizmente, vai ter que ser ensinado, sim, né, valores para essas crianças e adolescentes. Bom, é aquela velha história. Às vezes, a professora acaba sendo mãe em um determinado momento. Né? Exerce um outro papel, uma outra função. E eu acho que isso os professores, na grande maioria, não estão formados, especializados para isso, assim, porque a gente ainda está numa educação muito tradicional, né, do século passado, onde hoje não está mais sendo adequada para o que a gente do que encontramos, né, nesse momento, assim, nesse cenário. Onde a gente coloca ali, dentro de uma sala de aula, principalmente de escolas públicas, uma sala com 40, 50 alunos para um professor dar conta, onde tem uma multiplicidade de vulnerabilidades, de situações ali, onde não consegue olhar para aquele jovem, para aquela criança de forma singular. Aí, né, já me deparei com professores dizendo, tá, mas eu não tenho que ser psicólogo e assistente social daquelas pessoas. Não precisa, mas aí também a gente retorna na questão dos valores, né? Qual é o valor que eu tenho, que eu posso passar, né? O valor de ser humano, da questão da empatia, de conseguir olhar de forma singular para cada jovem, cada pessoa que está ali dentro daquela sala de aula, né? Bom, o adolescente de 15 anos disse que se arrependeu da agressão. É possível recuperar? Como lidar com essa situação delicada? Até porque também, se a gente for olhar nas redes sociais, o julgamento é imediato e parece que esse menino não vai ter recuperação nenhuma, né? Ele já está condenado, se a gente for pelas redes sociais. Mas a gente sabe que o papel do educador envolve, né, não desistir num momento de dificuldade. Ou seja, esse menino, como é que a gente deve lidar com essa situação, especialmente quando envolve violência, né? Sim. A questão da violência ela não está envolvida só nessa relação de professor e aluno. Dentro das escolas, elas estão entre aluno e aluno, né? Professor e professor, enfim, então permeia todo o ambiente, o espaço dentro da escola.
Eu acredito sim que tem como a gente reverter a situação. Eu acho que sim que tem como a gente restaurar as relações. Eu tenho uma formação também em justiça restaurativa, né, em processos circulares, que é uma técnica nova, que foi criada pela professora Kay Pranes lá no Canadá, onde lá está muito avançado já esse processo. Assim. Ela consiste em quê? Em duas frentes, trabalhar a cultura de paz, né, então na questão da prevenção, e só que hoje, né, a gente se encontra num cenário em que a prevenção já não está mais sendo suficiente, a gente já tem que restaurar as relações. Sim. E o outro viés é esse, de trabalhar a questão restaurativa. Por exemplo, no caso dessa situação específica, não sei a história da professora, não sei a história do aluno, porém não é do nada, as coisas não acontecem do nada, né? Sim. Alguma coisa já estava desgastada nessa relação, e onde foi o estouro, né, e aconteceu a situação de violência. Se tivesse alguém que pudesse ter feito um olhar sobre essa relação antes, poderia sim ter sido evitado. Essa técnica, né, essa metodologia dos círculos restaurativos, a gente consegue prever isso antes, né, com um olhar, enfim, do técnico, e consegue disponibilizar um espaço onde seja falado sobre essas coisas, sobre as dificuldades. O que está bom para mim, o que está bom para ti, o que não está tão legal assim. Então, vamos falar disso e vamos tentar resolver. E lá no Canadá, então, né, que isso está mais avançado, os estudos apontam que a pessoa que passa por uma situação de círculo restaurativo, o índice de reincidência é 0. Sim. Ela realmente aprende e se transforma a partir desse momento de conflito. Aí a gente sai daquilo que é só punitivo, né? Sim. E na questão da responsabilização. Claro. Nesse caso, por exemplo, muitas escolas, ou pelo menos antigamente, a primeira atitude seria trocar, né, ou de sala de aula ou até mesmo de colégio. Sim. Hoje a gente consegue ter, pelo menos a iniciativa inicial, a primeira ideia, né, seria manter esses dois dentro, né, tanto a professora quanto o aluno dentro ainda da instituição e tentar reconstruir essa relação. Exato, porque não adianta se a gente só tirar, movimentar... Vai brigar com outra professora. Vai brigar com outro, claro. Vai acontecer outra coisa. E essa professora também precisa ser ouvida, né? Precisa saber o que acontece ali, porque aí acontece a questão da sobrecarga, né? Acho que não é só ser sobrecarregado na questão de valores, é uma série de coisas. É um trabalho desumano, assim, que acaba, né, tu colocar uma pessoa só para em uma hora conseguir passar um conteúdo para uma sala de aula com 40, 50 alunos, é impraticável. Assim. Nesse caso, o Estado, na sua concepção, tem falhado, muito, de certa forma, em até garantir a segurança dos professores. É comum relatos de professores que... pegam armas dentro da sala de aula, dentro do pertence de alunos, ou circulando, recebem ameaças. Sim, o Estado é uma responsabilidade pública, né? Sim. Sim, o Estado falha muito assim, com a questão de segurança, não só dentro das escolas, mas para todos nós na rua, né? Então, assim, quem hoje não tem medo de sair de casa, né? A forma que está. E se a gente não começar a pensar numa nova reformulação da educação, o Estado vai ter que investir mais em presídios mesmo, porque a violência só vai aumentar, né? Agora, falando na qualidade de ensino, muita gente se surpreende quando vê um resultado de prova do Enem, uma redação do Enem, enfim. Como é que fica a qualidade de ensino? Realmente fica comprometida? Tu mesmo disseste, né, Vanessa, de que uma professora às vezes tem 1 hora para passar um conteúdo, mas o problema já não chega nem a ser o conteúdo, tem problemas na base mesmo, de comportamento, de postura, e aí não fico imaginando, é um trabalho jogado fora quase, praticamente, tempo jogado fora. Porque a gente entende assim que, óbvio, os professores eles precisam, né, cumprir ali uma pauta, uma questão de conteúdo, precisa ser, esse processo de ensino-aprendizagem é importante. Mas acho que tem coisas anteriores, né? Por exemplo, nas escolas da periferia. Tu vai lá, um jovem está com fome, né? Muitas vezes a única alimentação que eles fazem é na escola. Aí passa ali sábado e domingo sem comer nada. Na segunda-feira eles vão querer aprender matemática e português? Fica difícil. Não, fica difícil, né? Bom, como formar professores nessas condições? Porque a gente tem que falar não só da formação do aluno, mas para um professor chegar até lá, ele precisa da sua formação. Sim. Como é que deve ser um enfoque nessa crise de valores, crise total no país que a gente vive, de instituição de valores, né? Até mesmo das condições de trabalho. Como é que o professor deve lidar com isso? A gente sabe que é uma profissão tão nobre, tem muita gente que mesmo com salários baixos ainda sonha em ser professor. Exato, assim. É uma profissão assim, lindíssima, né? E fundamental, todos nós precisamos, né? Mas que é muito desvalorizada. E aí isso é uma mudança cultural que é necessário acontecer, né? Porque, por exemplo, uns dias atrás aí estava circulando nas redes sociais
uma faculdade aí chamando para os professores, aumente sua renda, se torne professor, como se o professor fosse um bico, né? Fosse um trabalho informal. E, então, uma total desvalorização. E aí a mídia só aponta também quando acontece alguma situação dessas de agressões, né? Mas nunca valoriza o quanto que o professor está lá dedicado todos os dias na sala de aula, o quanto que, às vezes, dos 50 ele consegue transformar e ajudar 10 que seja da turma, né? Isso não é apontado nunca. Então, com certeza, é uma desmotivação para o professor. E ainda assim ele vai lá. Eu acho que, né, em todas as profissões é importante que a gente tenha uma educação continuada, né? A gente precisa estar, né, o tempo todo se aperfeiçoando e compreendendo e aprendendo. Mas eu acho que para as questões dos valores, que elas se encontram tão distorcidos, é importante que a gente possa possibilitar espaços onde a gente consiga olhar para si, onde a gente possa ver o que eu tenho de valor que eu posso oferecer, então, para o meu aluno ou para o público que for que eu vou atender. Sim. Vamos para a nossa tela, você pode participar, você que acompanha o programa sabe que o nosso canal está sempre aberto, 99588-2374, pelo WhatsApp você manda a sua mensagem de texto, 99588-2374. Vamos então, é uma participação bastante extensa, vamos ver se eu consigo resumir a participação do Elias. Boa tarde, em relação à professora ser agredida, nada justifica tal agressão, a culpa é do Estado que protege demais as crianças e adolescentes, onde proíbem pais de educarem seus filhos como nossos avós e pais foram educados, e os pais desse menino têm culpa também na educação, começa em casa. Esse menino tem que cumprir serviços comunitários e também professores que não respeitam o aluno em sala de aula. O professor não tem que expressar suas opiniões pessoais, tão somente passar o conteúdo e culpar a sociedade, eximir a culpa do adolescente, pois a escolha é dele, né, agredir ou não. Mas as boas influências temos de todos os lados. E todo mundo é passível de perdão, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ser humano é sempre um ser em construção, embora os seus 99 anos, acho que eu entendi assim. Mas, enfim, ali temos duas questões, né? A primeira questão da punição. É importante, a gente sabe que o diálogo, o momento de empatia, de entender por que aquele menino fez isso, entender as condições da professora, mas é necessária uma punição, porque antigamente a gente sabe, de alguma forma o aluno era punido. A punição hoje está branda. Acho que não é a palavra punição, ela já é, para mim, equivocada. Assim, acho que responsabilização. Sim. Acho que, de forma alguma, violência é uma resposta para as coisas, de forma alguma. Mas precisa, sim, responsabilizar. Mas também de nada adianta a gente punir aquele jovem de uma forma de, bom, vai lá, cumpre a medida socioeducativa. Aí o jovem vai lá, só passa, sei lá, paga a cesta básica ou vai varrer algum espaço, né, não desmerecendo nenhum trabalho, mas assim, o que ele restaura disso? O que ele pensa sobre isso? Então, a gente precisa, sim, responsabilizar ele, mas fazer com que isso internalize, né, por ele. Ele precisa compreender que o que ele fez não foi certo. Seria uma combinação das duas coisas? Ou a gente pode excluir essas medidas, por exemplo, não, acho que é uma de combinação. Trabalho comunitário? Não, enfim. acho que é uma combinação. Por exemplo, o último espaço que eu estava trabalhando, a última instituição, eu recebia jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Lá a gente escolhia, eu ouvia ele primeiro para ver, ok, ele fez algo, né, fez alguma contravenção, mas quais as possibilidades dele? Porque se eu ficar reforçando que ele só faz coisas erradas, que aquilo que ele fez está errado, e não ver o que ele tem de bom, ele nunca vai conseguir sair daquela posição. Então, assim, eu tenho a potencialidade de, na parte da manutenção, então eu colocava ele nesse serviço e aí ia fazendo um acompanhamento psicológico, né, para ver quais as potencialidades, para onde que tu pode ir agora, vamos voltar a estudar, porque muitas vezes eles evadem da escola também, né? Vamos voltar a estudar ao mundo do trabalho, né? Enfim, oferecer outras possibilidades, não só jogar o jovem ali e dizer que está sendo punido. Para fechar, eu quero só ler a participação da Neca. Boa tarde, Bives, turma do Conexão RS. Professora, vejo que as partes, a parte da família está transferindo a responsabilidade de educar, tratando da moral, ética e valores às escolas, empurrando para as escolas. E como consequência, mais tarde, vemos profissionais que vão gerar no mercado de trabalho, né, violentos, enfim, maus profissionais, né? Médicos, advogados, professores.
Bom, enfim, são verdadeiros guerreiros os professores hoje em dia. E ontem mesmo a gente estava falando, né, sobre o salário do judiciário e foi lembrado aqui, né, tão importante quanto um advogado, ou um juiz, ou um desembargador, é o professor que vai formar todos esses outros profissionais. Exato, enfim. sem dúvida, sim. Né? Professora Vanessa, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E a gente espera que tantos professores sejam reconhecidos e que a gente possa ter os alunos que vão ser, no futuro, esses profissionais que a gente está falando aqui nesse momento. Sim. E, por que não, também professores, né? Seja bem-vinda sempre. Obrigado. Obrigada.